Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço do Grupo Aratu, onde a gente conversa sobre os temas importantes para a sociedade baiana e brasileira, como, por exemplo, o tema dos negócios, negócios que são capazes de gerar empregos, de alavancar a nossa economia. E aqui hoje, com muita satisfação, estamos recebendo um dos líderes do setor de tecnologia, principalmente da área de produção de conteúdo em tecnologia. Eu estou falando do CEO André Cavalli, que representa nesse momento a IT Mídia, com 26 anos de existência, e que está aqui na Bahia, em Salvador, André, ao meu ver, com uma missão muito especial. Seja bem-vindo, é um prazer conversar com você. Queria que você falasse para o público baiano o que é a IT Mídia, que tem já 26 anos de tradição, e de que maneira vocês estão muito ligados à sociedade baiana. Obrigado, Pablo, por me receber aqui, me receber na cidade, a cidade me receber, como está me recebendo também. A IT Mídia, como a sua introdução falou, nós somos um grupo de mídia que realizamos o principal evento de tecnologia do Brasil. Nós reunimos as principais lideranças de tecnologia do Brasil há 25 anos e escolhemos a cidade para que o futuro a gente possa utilizar a cidade, também dar oportunidade para a cidade, para trazer o IT Forum para cá. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Eventos que se tornam tradicionais, eventos que conseguem ter uma longevidade, como esse que você está falando, o IT Forum, muitas vezes, eu acho que quase a totalidade das vezes, eles são imbuídos de um propósito. Eles não são o evento pelo evento, eles têm algo mais. Qual o algo mais que vocês trazem com o IT Forum? Ótima pergunta, porque o IT Forum é o principal encontro de líderes de tecnologia da América Latina. Fizemos ele durante 22 anos em grandes resorts. E durante todo esse tempo, nossa missão foi formar, capacitar, mas desenvolver profissionais e dar imagem para profissionais, né? Dar visibilidade para os profissionais de tecnologia. A vinda para Salvador é porque o setor de tecnologia da informação no mundo todo demanda de uma necessidade de novos profissionais e não consegue ser preenchida. No Brasil, existe um dado de algumas das associações que nós temos entre 600 a 800 mil vagas de empregos em abertas nas áreas de tecnologia, ligadas à tecnologia. Por que não são preenchidas, André, essas vagas? Porque não existe profissional capacitado. E eu não estou falando de uma formação de graduação, não, Pablo. Eu estou falando de uma habilidade digital, de uma iniciativa de alguma habilidade digital, alguma capacidade técnica de programação, que não necessita de grandes conhecimentos, mas necessita de um pouco de entendimento sobre tecnologia. E essas vagas não conseguem ser preenchidas no Brasil. E é um paradoxo que a gente não consegue compreender, porque são 10 milhões de desempregados. Onde que nós conseguimos gerar mais impacto trazendo o principal evento de tecnologia da América Latina? Numa grande cidade, uma cidade que tem uma densidade populacional e uma cidade onde tem exatamente o subemprego muito elevado. Então, por isso que a gente está aqui. A gente está há 25 anos na Bahia com o IT Forum, mas por isso que agora a gente está na cidade de Salvador especificamente. Olha, nesse aspecto eu preciso, como baiano e como entusiasta dessa terra, eu preciso parabenizar e agradecer a vinda de vocês aqui. Principalmente a percepção de que vocês podem dar uma contrapartida social para uma terra que tem tanta história, tem tanta cultura, mas também tem tantas deficiências no campo, por exemplo, do emprego que precisam ser supridas. Você, no tempo que você está aqui em Salvador, você já conhece Salvador de outros momentos, mas agora mais a fundo, você percebe que essa cidade tem uma vocação para integrar bem o ecossistema que vocês tanto lideram e incentivam? Sem dúvida, sem dúvida. É um povo muito criativo e todos falam isso, né? Mas a criatividade não pode ser pejorativa. A criatividade é a da natureza do povo brasileiro e do povo baiano também. Onde existe uma necessidade de emprego, como existe nessa cidade, eu vejo como oportunidade, porque existe então necessidade de capacitação. Por que que os jovens que saem ou ingressam ou que têm oportunidade de ingressar em uma nova profissão ou criar uma nova habilidade, por que que a maioria não pensa nas áreas de tecnologia? Porque ninguém comentou, ninguém explicou, ninguém demonstrou, não houve incentivo. As grandes empresas do Brasil
existem milhares de vagas. E essas grandes empresas estão aqui, agora com o IT Forum, com seus líderes também presentes aqui. A gente está mostrando que aqui pode ser um grande celeiro para que nós possamos formar novas pessoas, novas lideranças, novas pessoas empregadas e diminuir esse déficit que nós temos. Vocês estão trazendo um holofote para a nossa terra e eu queria entender, e talvez uma comparação que eu faça, e você pode me corrigir, quando vocês entram na área de conteúdo segmentado, o conteúdo de tecnologia, vocês começam a dar rosto e vitrine para as pessoas que muitas vezes estão nos bastidores. O meu paralelo é o seguinte: se revistas e outras publicações colocam na posição de ídolo um esportista, um cantor, um artista, uma figura notória de qualquer setor, isso gera uma inspiração na juventude. Do mesmo jeito, eu imagino que vocês estão trilhando o caminho de fazer esses profissionais inspirarem novas gerações. É essa a ideia? Perfeitamente, perfeitamente. Alguns deles são já conhecidos dessa nova geração, né? A indústria de tecnologia é gigantesca, grandes empresas multinacionais, mas o papel que nós fazemos é exatamente esse, é dar visibilidade para profissionais de tecnologia e grandes empresas de tecnologia e os líderes que levam essas empresas à frente. E o papel e a missão que nós temos é fazer agora com que esses profissionais busquem, através de um país com tanta desigualdade, busquem profissionais que eles precisam nas empresas e nas organizações deles. Então, esse é o ciclo que se fecha, é isso que a IT Media desenvolve, é esse o propósito que faz com que nós estejamos aqui, mas é engajar estes líderes, porque agora é a vez deles de promover oportunidade para uma cidade que é tão carente e com um povo que às vezes não sabe que existe tanta oportunidade assim. Eu vou te dar um dado, Pablo. Num curso de 6 meses, em habilidades digitais ou de programação de uma linguagem que não é muito difícil, de uma forma mais simples, este jovem, depois de 6 meses, sai com um emprego, na grande maioria das vezes já empregado, porque existe uma demanda de emprego, com um salário inicial de R$ 2.500, R$ 3.000. Sem precisar um nível superior, sem precisar pós-graduação? Absolutamente, absolutamente. É claro que conseguindo ter uma habilidade como essa de tecnologia, entrando em uma organização, essas organizações vão buscar também com que esse profissional se habilite, se gradue em outras áreas, evolua como profissional. Mas a necessidade que nós precisamos hoje no Brasil e nas empresas de profissionais de tecnologia, num curso de 6 meses já consegue desenvolver e consegue um emprego. Então, a gente já tem isso há algum tempo, nós já utilizamos de algumas ferramentas de cursos que nós já desenvolvemos, inclusive, através do IT Forum e da IT Media, para colocar no mercado de trabalho algumas pessoas. E a gente vê uma evolução, uma mudança não na vida daquela pessoa, mas no entorno da vida dela, na família dela e no entorno, porque muda completamente. Um detalhe importante que André está colocando aqui, que pode ser um caminho inicial, pode ser uma porta de entrada em um universo que o jovem, que o futuro profissional tem muito a crescer. Nesse aspecto, muito se diz que o setor de tecnologia não tem fronteiras para a contratação de mão de obra. Tem gente que está no Brasil e contrata mão de obra na Índia, tem gente que está nos Estados Unidos e terceiriza mão de obra na China. Eu penso que todo o trabalho que você está fazendo é para que os talentos fiquem encontrados aqui, sejam retidos aqui e sejam valorizados aqui, é isso? Perfeitamente. A escassez é tanta, Pablo, que está acontecendo também muito aqui no Brasil de alguns que têm essa formação até de curto prazo em tecnologia, prestando serviço para fora. E sem sair do Brasil, ganhando em dólar, significa que existe uma escassez. Essa escassez precisa diminuir. Para diminuir, não precisa só esperar o Estado, município, também, claro, que precisa ter, mas precisa de um movimento de quem lidera as organizações, porque são essas organizações que precisam desses profissionais. Então, é este o movimento que a gente promove, é isso que a gente quer promover. Existe um programa
que nós gerenciamos, que se chama Eu Capacito. Como é Eu Capacito? Eu falo até para o seu público, eucapacito.com.br. Ele foi criado entre um grupo de empresas e hoje é gerenciado pela IT Media, que é detentora do evento IT Forum. E o objetivo é entregar de forma gratuita cursos ou habilidades digitais, ou cursos mais rápidos de habilidades digitais, para qualquer pessoa no Brasil. Né? Já mais de 2 milhões de pessoas passaram por esse site e fizeram algum curso ligado à tecnologia, à habilidade digital. É só entrar lá que você começa já a se familiarizar com esse mundo digital. E aí existem várias instituições que também entregam cursos gratuitos. A IT Media também tem desenvolvido bastante esta linha de capacitar profissionais em tech de forma gratuita. Mas o pensamento digital deve vir do município, do estado, mas principalmente de quem realmente precisa contratar, que são as lideranças dessas empresas. E por isso que a gente está trazendo o IT Forum para cá, e é por isso que o IT Forum está recebendo aqui 700 líderes das maiores empresas do Brasil, para que a gente acredita que aqui na cidade, e no estado da Bahia, como a gente já faz o evento há tanto tempo, tem esse gap enorme que a gente consegue diminuir. É bom ver você reforçando, é sinal de que você acredita muito nisso que você está falando e que você sabe que a mensagem precisa chegar na ponta. A mensagem que André Cavalli, da IT Media, está colocando aqui é: senhores gestores, lideranças da iniciativa privada, está também na mão de vocês e não apenas do poder público, essa revolução na capacitação, na educação, que vai trazer retornos para as próprias empresas. Eu queria mencionar outro aspecto que eu estudei da IT Media. Como produtora de conteúdo, vocês transformam dados, muitos dados que vocês coletam, em informação. E a partir do momento que vocês transformam em informação, a gente, como sociedade, consegue entender o tamanho do problema. Um dos problemas você acabou de dizer, 100 mil vagas? 800 mil vagas. Olha só, 800 mil vagas em aberto num país cuja taxa de desemprego já chegou quase a 15%. Quais os outros insights que vocês conseguem trazer à tona com o trabalho de vocês? Tem muitos dados, a grande maioria dos dados que nós temos, eles estão ligados às organizações, os investimentos das empresas em tecnologia, e, consequentemente, com isso a gente consegue extrair também onde precisa mais de profissional. Então, profissionais ligados à área de dados, a inteligências de dados, a inteligência artificial, a gente começa a conseguir filtrar e analisar quais posições ou quais cargos necessários as empresas estão buscando. Mas tem um dado que não é da IT Media, especificamente desta pesquisa, mas que a gente olha bastante para ele. A IT Media não, o Brasil ele vai entre 10º e 11º quando se diz nos investimentos em tecnologia no mundo. Né? Então, quando a gente olha esse dado, ele é muito, muito importante, porque é muito investimento. Imagina que o mundo todo, o Brasil está sempre em 10º e 11º quando se diz investimento em tecnologia. Só que quando a gente fala da inovação no Brasil, de habilidades em inovação no Brasil, nós estamos sempre muito atrás, sempre quase em último. O que significa para a gente? São dois olhares. Um, que existe muita oportunidade porque nós compramos bastante tecnologia, mas existe um grande desafio porque a gente não tem aqui no Brasil gente que desenvolve novas tecnologias. A gente trazendo para uma linguagem mais do dia a dia, mais popular, a gente compra o celular, mas onde é desenvolvido o sistema do celular, onde é desenvolvido aquele equipamento? Não é no Brasil. Na grande maioria dos sistemas de tecnologia que nós compramos, a gente adquire, mas não desenvolve. E aí é esse o chamamento que nós fazemos. Além de, claro, suprir essa demanda que nós temos de empregabilidade, é também começar a olhar para pesquisa e desenvolvimento interno, para a gente começar a ser um grande desenvolvedor de novas tecnologias. O Brasil ser uma referência para desenvolver novas tecnologias. E isso nos levará economicamente para um outro patamar.
E vale muito a pena quando você menciona isso, porque me vem logo à mente, não me vem à mente quando você está falando isso, Estados Unidos, não me vem à mente países como a Alemanha, ou China, ou Rússia, Japão, me vem à mente um país como a Coreia do Sul, que 30 anos atrás estava numa situação muito parecida com a do Brasil, é um país muito menor em população e extensão que o Brasil, e deu um salto enorme que as grandes empresas criadoras de tecnologia estão lá. É a educação que faz essa diferença? Completamente. E a educação tem que vir de uma agenda de governo, uma agenda de Estado, né? Não só do governo, do Brasil como um todo. A gente precisa tratar a tecnologia como algo de longo prazo. Se nós olharmos o investimento que é tratado, o olhar que é tratado na educação, e você pega o olhar dentro da educação para a tech, poucos municípios têm colocado na sua grade robótica, alguma linguagem especificamente para que aquela criança consiga desenvolver e ter uma naturalidade com tecnologia. Pense bem, o celular, o iPhone especificamente, surgiu em 2007. A partir daí, todas as crianças que nasceram, para ela, o iPhone não é tecnologia. O iPhone é um equipamento básico de vida. Para a nossa geração, aquilo foi uma tecnologia disruptiva. E a gente continua na primeira infância, a gente continua nas escolas, independentes, são escolas municipais ou particulares menos, mas colocando na grade informações, tecnologia de alguma forma, robótica, como eu acabei de falar, de uma forma muito pequena ainda, muito sutil. Antes de entrar em assuntos tech, mas em temas lógicos. Matemática, especificamente, a importância da matemática, porque gera um pensamento mais lógico. O pensamento lógico leva exatamente a trilhar a criação e desenvolvimento de novas tecnologias, a entender como é que funciona uma linguagem de tecnologia, e isso facilita tudo para um jovem ingressar num setor de tecnologia, ingressar numa empresa de tecnologia, programar especificamente em alguma coisa. Então, a gente tem sistemas hoje, formas hoje de educar, que em pouco tempo você consegue criar o seu aplicativo. E isso pode parecer simples, mas isso começa a dar um pensamento, um raciocínio mais lógico para aquele jovem, para aquela criança. Então, a educação é fundamental, de base, em que a gente priorize lógica, matemática, robótica, para que insira dentro da programação do dia a dia, de forma natural, daquele jovem, daquela criança, a linguagem tech. Eu tenho certeza que o impacto de uma fala sua como CEO de um grupo estabelecido e já muito respeitado tem um impacto de chamar a atenção, de alertar. Mas, ao mesmo tempo, quando vocês colocam num auditório, quando vocês colocam em salas de reuniões bilaterais, os líderes, os executivos das grandes empresas, eu imagino que vocês fazem esse chamamento, essa inspiração, essa motivação para eles multiplicarem isso. Você tem algum plano para que esse pensamento vá em cadeia, chegar lá na ponta, chegar nos profissionais do futuro? Como é que vai ser isso lá na frente? Já estamos engajando esses profissionais. Nós temos um projeto que é engajar 1.000 líderes. Nós temos na cidade de Salvador 700 participando desse evento e eles já foram engajados, ou seja, a gente já os convidou a participar. Engajar 1.000 líderes, o que significa? Para que estes 1.000 líderes sejam responsáveis para proporcionar algum curso, algum treinamento, algum olhar para conhecimento em tecnologia para 10.000 pessoas no Brasil. E claro, Salvador está dentro desse projeto, porque a gente escolheu a cidade para realizar também as nossas iniciativas. Eu acho que esses 10.000 podem dar uma alavancagem. Sim, e essa nova alavancagem é em 5 anos a gente conseguir, tanto com habilidades digitais de forma simples, mas como formação técnica, mais de 10 milhões de profissionais. É um número muito impactante. É muito impactante, chega a parecer utópico e pode até ser, mas a gente pensa que assim é necessário.
Não é utópico 1.000 jovens serem engajados para capacitar 10 mil pessoas, porque esses 1.000 profissionais, meus jovens, não, esses 1.000 profissionais, líderes, eles já chegaram numa posição que eles são capazes de conseguir já promover 10 mil cursos ou novos jovens com oportunidades assim. E aí os 10 milhões é que isso se replique, que se forme uma cadeia, um ecossistema que não pare mais de crescer. E a gente vai conseguir reduzir esse déficit que a gente tem, que a gente falou aqui, que eu passei um pouco, que é o déficit da própria empresa e o quanto que essas próprias organizações deixam de crescer em resultado, e isso automaticamente, o quanto que o país deixa de crescer economicamente, por especificamente não ter mão de obra. E uma mão de obra que precisa de suporte e apoio, alguém saber. Se você ir numa escola municipal ou até numa escola privada, e uma sala de aula de alunos de 5, 6, 7 anos, e começar a incentivá-lo a olhar para a tecnologia, fatalmente ele vai começar a ver com muita naturalidade exercer aquilo no futuro. E existem muitas maneiras e de forma lúdica de se fazer isso, como o próprio gamer, né, que era visto no passado como algo que não poderia ser utilizado e hoje pode ser lúdico para formar e capacitar mais pessoas em tech. Muito bem. É legal ver você falando, você que tem interlocução direta com esses 1.000 multiplicadores naturais, é legal você falando de uma missão tão nobre, um propósito bacana, que com certeza vai dar um resultado exponencial lá na frente. Outra provocação que vocês trazem com o IT Fórum aqui, além da necessidade de disseminar para o Nordeste, para o Norte do país a tecnologia, é a vontade de vocês estimularem as mulheres nesse mercado. Os dados que eu tenho são de que 3 a cada 10 pessoas que trabalham no mercado são mulheres, mas na parte de gestão e de liderança, esse número é ainda menor. É praticamente uma mulher a cada 10 pessoas liderando. Como é que vocês estão vendo esse gap e de que maneira as mulheres também podem ser convocadas para isso? Esse gap é enorme. Imagina num setor de tecnologia da informação, ele não foge muito desses percentuais. Nós temos provocado isso. Eu entendo que isso não será mudado de uma forma como precisa ser mudada se nós não formos responsáveis de destruir essa estatística. E como é que se faz isso? Exigindo com que as mulheres estejam presentes através das iniciativas de lideranças dessas organizações. Eu vou explicar melhor. O IT Fórum, que é o principal evento de tecnologia da América Latina, como eu disse, ele em média recebe entre 8% e 13% do público, o público feminino, que são as líderes dessas organizações. É muito baixo, Este ano, nós colocamos uma meta de realizar o encontro tendo 30% do público feminino. Digamos, foi uma ação afirmativa que vocês queriam fazer isso acontecer. É derrubar a estatística. A gente não importa se existe na posição ou não, a gente vai precisar derrubar essa estatística. E nós não chegamos nos 30%, mas esses 13% que eu falei que é a média que a gente realizava, nós chegamos em 23% de mulheres presentes no encontro, né? Líderes também em tecnologia, dando palco especificamente para elas. Então, as mulheres, tradicionalmente, em cursos de tecnologia, são as que desempenham, inclusive, o melhor papel também. Então, esse estímulo não é só um estímulo necessário na área de tech, é no país como um todo, é no mundo como um todo, pela desigualdade, mas em tech especificamente é algo que precisa mudar. E as mulheres desempenham um excelente papel, né? Existem várias referências já em tecnologia, presidentes mulheres de tecnologia no Brasil, e que elas fazem vários projetos também de incentivar novas mulheres. E a gente dá esse palco, essa visibilidade para que isso aconteça cada vez mais. Estamos com uma conversa muito interessante com o André Cavalli, CEO da IT Media, empresa com 26 anos de existência no Brasil, com um mercado consolidado no segmento de produção de conteúdo e também de eventos da área de tecnologia, e que se tornou uma referência em todo o país no trabalho que se predispõe a fazer. Aqui em Salvador,
vocês foram abraçados e abraçaram um espaço que é muito caro para a gente, é muito precioso, que é a Casa Pia. E antes da entrevista, a gente estava tendo uma conversa, você estava explicando como é que você está enxergando a Casa Pia como uma espécie de símbolo do Brasil e da Bahia. Eu gostei tanto que eu queria que você passasse para o nosso público. Obrigado, Pablo, pela pergunta. A Casa Pia de São Joaquim nos encantou. Quando eu visitei por vários lugares a cidade, onde a gente poderia realizar o IT Forum, a 25ª edição do IT Forum, um dos lugares que eu entrei foi a Casa Pia, com o fundador da Intermídia, o Adelson de Souza. E em um momento nós estávamos em um dos andares ali da Casa Pia e ele falou, isso aqui é o retrato do Brasil e é aqui que a gente precisa trazer as lideranças de tecnologia para eles perceberem o impacto que a gente pode causar na vida das pessoas. E ele estava numa das escadas ali da Casa Pia e à frente tinha uma janela que tem uma comunidade pobre ao fundo. E ali, onde nós estávamos conversando, que é a própria Casa Pia de São Joaquim, ela tem mais de 300 anos de construção, 300 anos de construção, construído pelos jesuítas. E por muito tempo ela foi a primeira casa de ofício do Brasil, e a gente estava falando de empregabilidade, olha que coincidência disso. A primeira casa de ofício do Brasil era onde a gente estava e a gente estava querendo impactar as lideranças para empregar mais pessoas. Aquilo começou a fazer muito sentido. Não é por acaso. E a história daquele lugar também, por ter sido por muito tempo também um orfanato para as crianças de Salvador. E na frente tem uma escolinha ali que é gerida pela própria casa, de crianças entre 2 e 6 anos, 200 crianças lá. Então aquele retrato que ficou muito marcado para nós foi, nós estamos em lugares de história que a gente não valoriza e poucas pessoas sabem a história que tem este lugar. Na nossa frente é o presente e aqui nessa escolinha que está ali as crianças, a gente via as crianças, é o futuro. E que futuro que a gente vai proporcionar para essas crianças e como essa população do presente consegue identificar oportunidade também para elas e para essas crianças que estão aqui. Aí que nós decidimos quebrar o protocolo, quebrar a facilidade de realização de grandes encontros e para grandes executivos em centros de convenções, em grandes resorts. E agora a gente vai trazer as pessoas para cá, não importa a dificuldade que seja, a gente vai trazer. E isso está acontecendo. Parabéns. E não é à toa, vocês levaram 700 líderes para a abertura, para o encontro como um todo. E também vocês levaram um transformador social, que é muito mais do que um artista. Eu acredito que é um cidadão do mundo que tem um olhar cosmopolita e não deixa de enxergar a Bahia, que é Carlinhos Brau. Carlinhos Brau é uma grande figura, um retrato do povo baiano. Eu falei isso pessoalmente para ele, convidei ele exatamente por conta dessa figura em que ele é, a representatividade que ele tem. O painel em que ele participou teve o tema de histórias com H e histórias com E. E o Carlinhos, ele consegue falar um pouco, não muito, das histórias com H do povo baiano, da representatividade, da cultura que tem, das raízes que tem, e o que isso pode ajudar para que histórias com E possam ser criadas para o futuro. Então, por isso que nós criamos o painel de abertura com o Carlinhos Brau, e ele fazendo esse abre com a parte histórica da cidade, a parte de raízes do Brasil, a parte de raízes da cultura do povo baiano e o que pode agregar isso, essa cultura, essa forma do povo, para a gente abrir uma janela para novas histórias, que eu acabei de falar da história da janela da Casa Pia. Muito bem escolhido, a curadoria para trazer Carlinhos Brau foi excelente. Antes de terminar o nosso encontro, nossa conversa, eu já estou deixando aberto o convite para conversas futuras, onde você possa falar do mercado, da IT Mídia e dos próximos IT Fóruns. Eu quero saber de você, como profissional, você que é formado em publicidade, você que começou na empresa como executivo de contas, depois chegou a cargos diretivos, chegou a sócio, hoje CEO. Uma dica para quem está assistindo, principalmente os jovens, que estão te olhando e dizendo: é impossível chegar lá, é impossível ser um grande líder de uma empresa reconhecida nacionalmente,
porque eu não tive as oportunidades que, por exemplo, o André teve. Aí eu venho com uma pergunta para você. É esforço, é suor, é sorte, é relacionamento, é um pouco de tudo, tem fórmula mágica? O que é que faz uma pessoa se tornar alguém como o André? Obrigado, Pablo, por essa pergunta. Eu nasci numa comunidade muito pobre em São Paulo também. E eu acredito e vejo hoje, e me preocupo muito hoje com o time com quem eu lidero, as novas contratações em que eu faço, que precisa de tudo um pouco. Precisa do desejo inicialmente do jovem, sabe? O desejo, a vontade de querer aprender mais, se questionar mais. Ao mesmo tempo, essa vontade não pode ser transmitida em ansiedade para as coisas. Respeitar o legado dos lugares, das pessoas que estão lá. Mas, principalmente, eu vejo como uma capacidade de habilidade relacional, interpessoal. Percebo cada vez menos nos jovens essa habilidade. E isso é muito difícil para que você consiga desenvolver numa pessoa se ela realmente não percebe que ela precisa ter mais tato com lidar com gente, né? Você pode, essa frase não é minha, mas eu carrego também, você contrata muitas das vezes por conta das habilidades técnicas, mas a demissão normalmente ela ocorre por falta de relacionamento interpessoal, por algum soft skill, né? Uma habilidade de se relacionar com o próximo, de uma inteligência emocional melhor, trabalhar em grupo, se dedicar a estudar sempre o tempo todo, estar preocupado não só com o que foi pedido para você fazer, mas o que realmente, aonde a gente vai chegar como uma organização, vai dar uma luz para aquele profissional, ele se desenvolver e chegar a uma posição de liderança. Eu vi muitas pessoas com muitas habilidades técnicas e que tinham bom relacionamento interpessoal a se tornar líder. Mas eu nunca vi aquele que não tinha boa habilidade interpessoal a chegar a uma liderança, mesmo não tendo conhecimento técnico. Você falou da minha formação, eu me formei em publicidade, depois fiz vários outros cursos. Não tenho conhecimento profundo técnico, mas sou um curioso e um cuidado com o relacionamento com as pessoas e um desenvolvimento pleno com os negócios mesmo. Então, pensar no todo, pensar em trabalhar em grupo e ter esse cuidado em que o projeto de uma organização é um resultado muito maior, que aí você vai ser visto também para chegar a uma liderança. Muito bem. Eu considero que foi um bom resumo para um manual para que você que está assistindo possa trilhar um caminho de sucesso no mundo corporativo também. Em poucas palavras, ele conseguiu fazer um playbook, não é isso que chama? Um playbook para você poder ter sucesso profissional. Tive o prazer de conversar aqui, recebendo no Linha de Frente o CEO da IT Mídia, André Cavalli. Satisfação conversar com você. Até a próxima. Muito obrigado pela conversa. A IT Mídia está à disposição de vocês. Muito obrigado, Pablo, pelo carinho de todos da cidade de Salvador também e da Bahia. Tá bom. Sejam bem-vindos, voltem sempre. Estamos aqui com o André, encerrando mais uma edição do Linha de Frente, agradecendo a todos pela companhia. Até um próximo encontro.